Pessoal do sexto ano, tudo bom? Seguinte, professor de Geografia, né? Romeu aí, vocês conhecem. A gente vai estar falando dessa habilidade hoje. Qual é essa habilidade? É identificar os principais tipos de energia utilizados no cotidiano das populações, né? Então, a gente vai identificar, a gente vai discutir um pouco a importância do que vem a ser energia, para a gente poder estar investigando a importância dela e se a gente precisa considerar o uso dela da maneira que a gente está utilizando ultimamente, né? Então, a nossa sociedade ela tem uma marca, né? Essa marca nem sempre é boa de a gente ficar vendo, né? Tem a ver com degradação ambiental, tem a ver com poluição, tem a ver com desigualdade social. Então são comportamentos, né, que a nossa sociedade desenvolve que muitas vezes estão indicando que a gente precisa mudar o rumo, tá? Nesse sentido a energia está entrando nessa discussão. Então a energia ela é importantíssima para a nossa sociedade, para manter a nossa sociedade no ritmo, né, e no desenvolvimento que ela alcançou, né, e que vai alcançar. A gente precisa de energia. Então a gente precisa de energia, porque senão a gente deixa de ser essa sociedade em evolução que a gente demonstra ser, né? A partir da energia ou com a energia também, a gente pode demonstrar, a gente pode mostrar, né, os caminhos que nós estamos escolhendo seguir, né, para construir uma nova sociedade, para ter uma base tecnológica diferenciada, esse tipo de coisa. Então a sociedade ela precisa da energia. A gente precisa nas coisas mais comuns até as mais complexas, né? Muitas vezes a gente aperta o interruptor achando que é uma coisa simples, né? Porque é dado que aquilo ali existe daquele jeito para a gente poder usar. O que a gente não pode esquecer é que isso aí existe sim, só que não da mesma forma, né, disposta, possível, acessível para todo mundo em qualquer lugar. A gente sabe que há países que não têm essa possibilidade de uso da energia como a nossa sociedade tem, até no Brasil mesmo, né? Nós estamos numa região privilegiada sobre vários aspectos, né? Energéticos, de recursos, de serviços, né? Do ponto de vista econômico. Só que mesmo no Brasil há áreas em que não tem esse mesmo nível de desenvolvimento, né? Essa mesma disponibilização de recursos. Então a gente não pode dar por certo que a gente tem aqui em Taubaté, por exemplo, é o que tem no resto do Brasil. Isso nunca. Dá para a gente comparar? Sim, porque faz parte do escopo, né, da área de atuação da geografia. Agora, essa comparação ela é útil para nós? Sim, também. Mas nós não podemos esquecer que essa comparação ela é feita para a gente poder estar aproximando, né, determinados elementos. Então, por exemplo, Taubaté tem energia disponível, tem uma série de recursos e serviços disponíveis, mais do que em outros lugares no Brasil. Então, qual que é a intenção? É fazer com que esses outros lugares no Brasil, por exemplo, eles consigam, né, por determinadas condições criadas de investimento, eles consigam acesso a isso aí. O que não pode é deixar Taubaté sempre em desenvolvimento, por exemplo, permitir que isso aconteça no Brasil inteiro, né? Taubaté sempre desenvolvido e uma cidade menos desenvolvida. Isso aí vai deixar muito drástica a crise de desigualdade, tá? Então, uma sociedade que é dependente de energia, totalmente dependente. A gente precisa para a produção, para o consumo, né? O que é de uma fábrica sem energia? O que é da rede comercial, né, do terceiro setor da economia sem energia? E pode ser a mais básica, né, daquela que a gente usa para acender uma lâmpada, como pode ser na indústria, né, as produções mais complexas, né, que a gente precisa de uma energia mais sofisticada, com aparelhos mais sofisticados, para gerar um produto bem diferenciado e também sofisticado. Então a sociedade ela é dependente. A produção e o consumo necessitam, né? São dependentes dessa energia, né? O consumo também, porque a gente não vai consumir nada se daquilo que a gente está consumindo não tiver energia, por exemplo. Se a gente não tiver a possibilidade de buscar algum produto, de consumir esse produto, né? Tem alguma coisa que vocês querem muito comprar e às vezes não tem no lugar que vocês estão, vocês vão pegar o que? Vocês vão de carro. Vai precisar do combustível lá que vai gerar essa energia que vai levar vocês até onde vocês precisam. Então esse fluxo, né, de mercadoria, ele também é movido a energia, né? O consumo. Só que a gente esbarra num problema. Eu falei que a sociedade ela está com um problema, né? A gente está demonstrando comportamentos, né, que não estão compatíveis com o que a gente precisa de verdade estar exercendo, né? Nisso entra a sustentabilidade. Não tem como a gente usar a energia da mesma forma, com o mesmo conceito, com o mesmo comportamento que a gente usava há 40 anos atrás. Não tem como, por várias razões. Uma é que o meio ambiente está se transformando, né? Uma desses indicadores é aumento de temperatura drástica, derretimento das calotas polares, diminuição de vegetação, poluição de águas, deslocamento de quantidade de água de um lugar para o outro, né?
agora chove mais num lugar que não, né, não chovia do que antes. Então está havendo essa mudança, né, que a gente está percebendo. Mais do que justo hoje a nossa sociedade pensar no que é sustentável, naquilo que é capaz de se promover, de se renovar, né? E a energia entra nisso. É um aspecto importante da nossa sociedade que a gente precisa estar discutindo. Então, se a gente tem, né, um pensamento sustentável, né, em função da gente ter um outro comportamento de sociedade, um outro comportamento de produção, um outro comportamento de consumo, a gente pode chegar numa maneira razoável e equilibrada de utilizar os recursos naturais. Essa sustentabilidade, né, o que é sustentável, aquilo que se sustenta por si, né, num ciclo, ela está no modelo de transição. Né? Então a gente tem que sair de um modelo que já está estafado, né, que está mostrando isso, um modelo que pode estar operando no equilíbrio. Então na energia, a mesma coisa, a gente tem que, se a nossa economia fosse calcada 100%, né, a nossa produção de energia 100% no petróleo, por exemplo, a gente estava pedindo água a essas horas, né? A gente não ia sustentar, a gente não ia conseguir manter geração de energia à base de petróleo só e somente. A gente ia ter que fazer essa transição. Nós ainda aqui no Brasil temos uma vantagem, né? Que a gente tem bastante água. Então a transição, seja lá para qual fonte de energia for, desde que sustentável, ela tem um certo tempo para a gente realizar. Então a gente ainda tem essa possibilidade, porque a gente usa uma das matrizes energéticas, que é a água, né? Então a gente consegue fazer isso daí. Então para nós se torna um pouco mais possível, né, falar sustentabilidade e pensar nessa transição. O que é a transição? É a mudança mesmo. A gente sair de um meio não sustentável, né, degradador, para um meio sustentável, equilibrado. E é nessa condição que a gente vai ver as principais fontes de energia. A gente tem as sustentáveis e as não sustentáveis, né? O que a gente tem de sustentável aqui? Sustentável a gente tem a eólica, que é movida ao vento, né? Movida a vento, né? Com aquelas pás enormes que parecem uns cataventos. Aquilo ali gera muita energia. Há países na Europa que já estão utilizando 70% ou 80% dessa matriz aqui para geração de energia. E a intenção é que seja 100%. Você tem a das marés. A energia das marés ela é movida pelo próprio nome, né? Como está sendo dito, as marés elas têm um movimento. É esse movimento que é aproveitado para a geração de energia, né? São feitos através de pedais hidráulicos, né? Que movem moinhos, que movem turbinas. A gente tem hidrelétrica, essa aqui é famosíssima para nós, porque como a gente tem muita água, a gente tem condição de gerar energia a partir do que a água, né, oferece para a gente tem perfil para isso. A biomassa é qualquer matéria orgânica que esteja em decomposição, por exemplo, que pode ser usada para queima. Então, ao invés de a gente queimar uma lenha, que nem a lenha lá do fogão de lenha da pizzaria, a gente usa uma biomassa, uma coisa que pode ser reaproveitada. Professor, dá um exemplo de biomassa. Folha seca, poda de árvore, tudo isso é biomassa. A gente pode aproveitar para poder fazer geração de energia através da queima. Vai gerar calor. A solar, famosa, está bem mais barata hoje, né? Está ficando popular por conta da redução de gasto. E a geotérmica, essa daqui é onde tem vulcão, onde tem muita atividade tectônica, né? Isso aqui muito na América Central, na costa do Pacífico. Aqui para nós no Brasil não, a gente ainda não utiliza essa fonte diretamente, né? São energias sustentáveis, né? E a gente tem as não sustentáveis, as mais famosas, petróleo e o carvão mineral, né? O petróleo, ele move o mundo, né? Principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos usam muito petróleo e carvão mineral. A Índia usa muito carvão mineral. A China usa muito carvão mineral. Então, mas isso aqui são fontes de energias não sustentáveis. Nós já vimos isso daí, né? De recursos renováveis e não renováveis, né? Que tem relação com o que é sustentável com aquilo que não é sustentável. Então, o petróleo e o carvão não é renovável. Além de não ser renovável, ele é poluente. Além de ser poluente, ele é não sustentável. Então, assim, ele não vai ter eternamente para a gente usar. E além do mais, isso aqui, ele guarda muitos problemas, a utilização dele guarda muitos problemas, né? Ele assevera a desigualdade social, né? Ele concentra a riqueza. Então é isso, gente. A gente viu os principais tipos de energia, a implicação da energia na nossa sociedade, na nossa produção, no nosso consumo, né? Na economia de uma maneira geral. Falando de sustentabilidade, transição. Na próxima aula a gente vai ver mais sobre isso daí, tá bom?